Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Conferências Radiofônicas, escrito pelo patrono da nossa casa, Caio Marchu. No último encontro, nós estávamos iniciando a quinta conferência, que foi transmitida no dia 21 de outubro de 1936. Ele estava falando sobre a rocha da revelação. Ele comentou que estávamos chegando aos últimos tempos das grandes provações e o único meio de nos resguardarmos do mal que acabrunha e dizima os povos é nos abrigarmos sobre as vastas ramagens da árvore da vida que Deus, em seus sábios desígnios, fez plantar para o refúgio de todos aqueles que buscam observar seus mandamentos. E aí ele ia começar a evocar o nome de homens ilustres que sulcaram, trabalharam aqui no nosso planeta e enriqueceram as nossas almas. Ele cita aqui Cristóvão Colombo, Miguel Ângelo, Buffon, Leibniz, Newton, Pascal, Linneu, Kepler, Galileu, Bacon e outras centenas deles, Crookes, Wallace, Lombroso, Richer, etc. Todos aqueles que se acham contados no número dos príncipes da inteligência. E procuremos saber se não foi o lume sagrado da revelação que os fez memoráveis entre os povos, distinguidos entre os seus contemporâneos. Todos os grandes homens têm recebido a revelação do além. Sócrates, diz ele, dizia ter um gênio que o inspirava. Goethe vivia nas fontes do invisível após as suas relações com Lavater e a senhora Clayton-Born. Dante Alighieri só via o esplendor da luz eterna pelos olhos de sua Beatriz, morta. Virgílio bebeu da água da revelação quando escreveu a sua égloga messiânica. Pitágoras penetrava no invisível com o auxílio de Fenomenó. Tasso escreveu o seu poema Renaud por inspiração de Aristo. Victor Hugo recebeu a imortalidade por meio dos espíritos que se comunicavam através de Madame de Girardin. Blake diz ter escrito por inspiração do espírito de Milton. E longe, diz Caibar, iríamos se evocando esses gênios, tivéssemos que enumerá-los um a um, para numa assembleia solene os confirmarem o que disseram sobre a revelação que obtiveram durante a sua passagem pela terra. A revelação, diz Caibar, é a luz que os nossos superiores fazem vibrar nas nossas almas para nos esclarecerem e orientarem. Newton concentra-se na queda de uma maçã e recebe a revelação do equilíbrio universal. Young fixa suas vistas nos céus estrelados e lhe ciciam aos ouvidos a lei das vibrações luminosas. Na arte, como na ciência e na filosofia, é sempre a revelação que nos faz dar mais um passo para adiante. Na religião, a revelação é o influxo poderoso do Espírito de Deus. Maomé, Confúcio, Buda, Zoroastro e todos esses propulsores da espiritualidade dizem ter recebido a revelação para a fundação de suas religiões. Entretanto, se nós passarmos uma vista de olhos na história da religião, havemos de ver a revelação como um diadema de brilhantes,
ornando a fronte dos patriarcas e dos profetas. A primeira revelação foi dada na infância da humanidade. Foi acolhida por quem? Por Abraão. Não ensinou mais do que a unidade de Deus. Não deu mandamentos, nem impôs as obrigações. Passados 2000 anos, Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe de Jeová, Espírito dirigente de Israel, o Decálogo, os 10 mandamentos que deveriam reger os povos e as nações. Nesses preceitos existem deveres e obrigações para com Deus e para com os homens, até mesmo para a proteção que deveríamos dispensar aos animais. O tempo corre, o mundo progride, as inteligências se aguçam e, passados novamente 2000 anos, uma nova revelação, mais ampla em extensão, pois que se estende a todos os povos da terra, é dado novamente à humanidade. A progressividade da revelação nos períodos concomitantes das crises está em relação com a evolução intelectual dos povos. Cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tenha conhecimento. O fruto não cai enquanto não estiver maduro. Adianta o fruto cair verde? O que se faz com ele? Joga-se fora. Adianta muito recebermos revelações que nós não vamos conseguir assimilar e colocar em prática? O que faremos com ela? Nada. Ou faremos coisas erradas. Não é verdade? Então, a revelação messiânica trazida por Cristo encerra a moral mais pura que o homem pôde receber. A vinda de Jesus à terra e a pronúncia da sua palavra de ordem e de paz, de fraternidade e de amor a Deus, produziu uma revolução tão grande no nosso mundo que chegou a transformar o calendário. Foi uma nova era que surgiu nos nossos horizontes. Foi uma nova aurora que bruxuleou por todos os lados. Embalsamou todos os corações, leniu todas as feridas e iluminou todas as almas. E aí? Como é que estamos hoje? Antes de continuar na colocação de Karl Schutter. 2000 anos atrás, Jesus veio, depois de quase 4000 anos de preparo do nosso tempo para poder sair da elevação que ele estava e entrar num corpo grosseiro como este, veio, ensinou que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É isso que estamos fazendo 2000 anos depois? Não é verdade? Está vendo aí os atentados, as pessoas achando que são donas da verdade. Se você não comunga da ideia dela, ela te mata e aí? E vai ficar por isso mesmo? Não. Por isso eu falei há pouco, não cai um pingo, um fio de cabelo, uma folha de uma árvore que o Pai não tenha conhecimento. A lei de ação e reação está aqui, em cima de todos nós. Façam ou façamos o que nós quisermos, mas fez, plantou, colheu. Não tem escapatória. E aí ele continua, Carvalho. Mas, infelizmente, o depósito sagrado que o Cristo nos deu nos corações, foi invadido pelos interesses pequeninos e ambições bastardas, dando lugar à crise ameaçadora que nos ensombra. E além de tudo, Jesus não disse positivamente tudo o que tinha para nos dizer. Por quê? A revelação não se faz de uma só vez, de um jato só.
ela é como a chuva, desce à terra para regar as plantas e mais tarde torna a descer para fazê-las florescer e frutificar. Maravilhoso. Eu vos disse que a revelação abrange todos os ciclos da evolução humana. E foi por isso que o divino Nazareno, segundo refere o evangelista João, no capítulo 26, versículos 12 a 15, antes da sua passagem forçada para o além, disse aos que lhe seguiam: tenho muito para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando, porém, vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. A que se referia esta passagem? A esta maravilha que nós estamos vivenciando hoje, o Espiritismo. Essa coisa maravilhosa que nós não tínhamos condição de entender na época. Quando Cristo veio, nos falou para nos amarmos como irmãos, e que ia acabar toda aquela farra, aquela brincadeira que existia nos templos, e acabar aquele faz de conta que os judeus tinham lá, que aproveitavam-se dos pagamentos que tinham que ser feitos através de doações, através de dinheiro, comida, etc. Enfim, que deveríamos nos amarmos todos igualmente. O que fizemos com ele? O que nós fizemos? Crucifica-o! Esse cara aí está atrapalhando a nossa vida. Esse revolucionário tem que ser retirado do nosso meio. Vai atrapalhar o nosso filezinho. Foi isso que nós fizemos, meus amigos. E é diferente hoje. Nós, olha, infelizmente o que eu vou falar não é para ofender ninguém, mas não criamos vergonha na cara ainda, gente. Em termos morais, em termos de nos ligar a Deus, de ligar a Jesus e de nos ligar ao universo como essa maravilha que é, nós ficamos olhando para o chão. Parecemos aquela lombriguinha, aquela minhoquinha que ainda está satisfeita em ficar se rastejando pelo chão. Com todo esse conhecimento, nós não podemos mais, não temos mais, jamais podemos ficar falando sobre isso. Ah, eu não sei, eu não quero pensar. Não! O pior cego é o que não quer ver, o pior surdo é o que não quer ouvir. Está tudo nas nossas mãos, está tudo mostrado, escancarado. Não precisamos mais, como está lá na preleção de Eusébio, no capítulo 2 do Mundo Maior, ele deixa claro que nós ainda não acordamos. Está na hora de acordar, passando da hora. O Kardec está aqui falando a mesma coisa. Algum comentário, alguma pergunta? Por favor, vamos lá, vamos conversar. Não é fácil, né, seu Pedro? Com certeza. O tempo chegou. O tempo chega e chega com uma velocidade impressionante. Tivemos moratória, não está adiantando. Aí, 19 termina, 50 anos de moratória. Nós somos teimosos. Somos teimosos. Demais. Será que é teimosos ou a cabeça que tem não... que ser essa teimosia que carregamos conosco. Não queremos mudar Não. os nossos pensamentos, as cristalizações mentais. Não queremos mudar. As coisas materiais. Muito, excessivamente materiais. Demais. Porque há muito tempo a gente está ligado a ela. Como a gente fazer que nem a galinha, estou usando o termo, né? Aí faz assim, a gente vai procurar, né? Vai andar e
e aprender com a vida, né? Quando ela sacode, eles descerem de cima do seu corpo. É a mesma coisa com nós, está na hora. Como diz o doutor Inácio Ferreira, em cerca de 10.000 reencarnações, nós estamos super apegados. Ainda. Super apegados. É isso que nos dificulta, né? Veja, abraçarmos essa causa tão legítima, tão verdadeira que é, né? imaginemos Cristianismo. as maravilhas que nos aguardam se nós nos desprendermos, nos desligarmos dessa gravidade. Com certeza. 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar aí. Muita coisa a vencer. Já pensou a maravilha que nos aguarda? Ah, mas eu não sei. Lógico, você não tem condição de saber. O conhecimento é diretamente proporcional à minha evolução, à minha vontade de querer crescer. Imagine hoje, nós vimos aí que o Cristo transformou água em vinho. Fez mágica? Não. Nada. Fez milagre? Não. Simplesmente manipulou o fluido cósmico universal, ou plasma divino, que é a base de tudo no universo. Ele tinha um modelo aqui, ele, sabendo manipular, manipulou e fez. E nós, se hoje tivéssemos esse conhecimento, o que faríamos com isso? Oba, vou fazer uma bomba que vai dominar o mundo. Vocês percebem? Então o conhecimento vem só quando tivermos condição de absorver e trabalhar esse conhecimento em prol da comunidade, e não do egoísmo e não da individualidade como ocorre hoje. Infelizmente, meus amigos. Tem uma expressão, né, Maicon? Tem uma expressão que é usada, né? Vós sois deuses. Podeis fazer tudo que eu faço, muito mais. Algum comentário mais? Então vamos em frente. Carvalho diz assim: meus ouvintes, esta profecia de Jesus tem a sua confirmação na revelação espírita. Chegamos quase aos 2000 anos, época que sempre medeia entre as revelações gerais que se ligam aos destinos da humanidade. Abraão, 2000 anos Moisés, 2000 anos o Cristo, 2000 anos estamos recebendo o Espiritismo, praticamente, está vendo? Ao lado de todas as trevas que paralisam a marcha dos povos e os sofrimentos que acabrunham as almas, Deus mandou uma luz, um lenitivo, um consolador, caracterizado na revelação espírita, que é a revelação das revelações. Por que é a revelação das revelações? Porque vem confirmar todas as revelações passadas e vem se esforçar para cumprir todas as revelações passadas. Lembrando, diz Carvalho Schutt, as palavras de Jesus de não ser o seu reino deste mundo, o Espiritismo chama a nossa atenção para a imortalidade, onde, do outro lado do túmulo, se acham os nossos destinos felizes para a posse de um reinado, no qual o grande fundador do cristianismo reina em espírito e verdade, com amor, com sabedoria e com justiça. Pergunto aos senhores internautas: bateu as botas aqui, morreu aqui, já vamos para um reino de felicidade do outro lado? Vamos ou não vamos? Não. Não vamos. Depende do que colocamos na nossa mala de retorno, na mala invisível de retorno. O que nós estamos providenciando, fazendo dentro dos ensinamentos do Cristo? Amor a Deus e amor ao próximo, como a ti mesmo. Estamos fazendo isso, seguindo esta maravilha do universo? Paz, amor, harmonia, equilíbrio? Então nós iremos para o reino que diz o Cristo aqui. Não estamos fazendo? Iremos para aquilo que nós preparamos. Vamos usar, falando um português bem claro,
Vamos comer a comidinha que nós preparamos. É isso. É o Cristo que é o responsável? É Deus que é o culpado? Cada um dos senhores, e eu inclusive, está em nossas mãos o que nós queremos do lado de lá. Ficar na ilusão aqui que, opa, dinheiro, poder, riqueza. Vou repetir que vocês cansaram de ouvir. Caixão não tem gavetinha, carro forte não vai atrás do inteiro. Que não se leva nada daqui, meus amigos, bens materiais. O universo está claro na doutrina espírita. Ele é constituído de Deus, Espírito e matéria. Deus cria o Espírito para interagir na matéria, passar pelas experiências possíveis existentes no universo, para um dia retornar a Deus. Para quê? Retornar a Deus com que finalidade? Como dizem alguns aí, estado de beatitude e adoração? Não. Trabalhar, 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 trabalhar. Oh, mas se assusta. Assusta por quê? Fica parado aí um tempo sem fazer absolutamente nada. Vê se você consegue. Pois assim, o universo é algo fantástico. Ele está em contínua e constante expansão. Deus cria a todo momento novos planetas, novos mundos, quiçá novos universos. E aquele que se fez por merecer estará em condição de auxiliar a Deus diretamente. Então veja, o trabalho é novo. Imagine, nós falamos em prazeres aqui na matéria: sexualidade, beber, comer, dormir, não fazer nada, viajar, gastar dinheiro. Mas é só isso o universo? Não. Isso é nada perto da maravilha que nos aguarda. Isso é o que nós temos condição de entender. Imagine o que está acima de nós, que nós não entendemos ainda. Ah, vamos fazer tudo o que a gente puder agora. Cuidado. Tudo lhe é permitido. Mas e depois? Mas nem tudo nos convém. Que a resposta vem, a lei de ação e reação, ela é, desce como uma lâmina, uma guilhotina. Não tem desvio. Não tem desvio. Mas eu queria falar uma coisinha aqui do reino de Jesus, né? Como ser testemunho. Entrando Pilatos, que é o tempo da Páscoa, né? Então, pertinho ainda. Ele falou: meu reino justamente não é deste mundo. Que se eu fosse, seus emissários me defenderiam. Deixou bem claro mesmo. Nada de materialidade. Nada, zero. Nada. Zero. E continua Kardec dizendo o seguinte: e para que alcancemos este reino, a grande personalidade Allan Kardec, após haver coordenado os ensinos dos Espíritos, legou-nos uma obra monumental. Olha, eu vou voltar e dizer, para que alcancemos este reino, a grande personalidade de Allan Kardec, após haver coordenado os ensinos dos Espíritos, legou-nos uma obra monumental. Não é obra do Kardec, não é kardecismo, é obra dos Espíritos. Ele foi o coordenador, o agregador, o elencador das ideias para que nós entendêssemos de uma maneira bastante didática. Tá certo? Continua. Vai alterar aqui. Oi? Para fazer o que ele fez. Não, o espírito de hierarquia. Não tenha dúvida. Não é qualquer um, não. Não é nem de nós aqui, não. Na minha opinião, só tinha dois só. Na minha modesta opinião. Ele e o... Quando eu disse? Não. O que veio da espiritualidade acolheu o Chico, como fugiu o nome dele. Grande espírito,
coração, Não me lembro. Leon Denis. Ah, o Leon Denis. Leon Denis Tá. assumiria, A sua opinião. assumiria se ele fracassasse, né? É Porque verdade. teve grandes espíritos que fracassaram. Foi, como tivemos. Maomé foi um deles. Infelizmente, Maomé foi um deles. infelizmente Era é verdade, missionário. você tem razão. Então veja, uma obra monumental que nos oferece as verdadeiras diretrizes da vida, resolvendo todos os problemas que obscureciam o nosso entendimento e abrindo-nos novos caminhos, novas veredas de progresso, proporcionando um vasto campo de estudo e de pesquisas, trazendo ao mesmo tempo às nossas almas doridas a esperança, a fé e a verdade. A revelação espírita veio concorrer para a transformação da humanidade, baseando seus ditames na sobrevivência do homem após a morte do corpo, na proclamação da vida eterna. Ela ainda nos favorece com as aparições e comunicações dos chamados mortos, a fim de que a nossa fé seja inteligente, racional e livre de qualquer dúvida. Usai a lógica e a razão. Ele sempre pediu isso. A fé raciocinada. A fé raciocinada. E não a fé cega. A fé cega é aquela que fala, isso é dogma, não se discute. Muito obrigado, até logo. Não me interessa. Isso é fé cega. Fé raciocinada, discute-se até se entender e assimilar e aceitar. Tá certo? O trabalho de Allan Kardec é um conjunto verdadeiramente harmônico, no qual a religião está de pleno acordo com a ciência, constituindo uma admirável filosofia, toda baseada em fatos. Veja que maravilha a doutrina espírita. Nós não podemos alegar ignorância. Se quisermos de fato saber quem somos, de onde viemos, por que viemos, por que Deus nos criou, para onde iremos, basta se aprofundar nos estudos. Aquilo que eu brinco sempre, não é pôr o livro embaixo do braço. Osmose não vai puxar sabedoria. É leitura, é discussão, é raciocinar, é pensar, é comparar. Só assim nós poderemos realmente entender. Tá certo? Perguntas, comentários, antes de avançarmos mais um pedaço? Então vamos em frente. Herbar continua e diz: ilustres ouvintes, a revelação é o pivô sobre o qual os povos se elevam em espirais para as alturas. É a manifestação de Deus na natureza, é a transmissão de suas ordens através de seus mensageiros. A revelação é luz que aclara, é água que dessedenta. Por ela nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Tão grande é o seu poder, tão sólida é a sua casa, que Jesus chegou a fundar a sua religião sobre esta rocha viva, que resiste aos vendavais e às correntezas. E nós aqui fazemos até uma observação, que Jesus não fundou uma religião, Jesus trouxe uma filosofia de vida. Mas é uma religião no momento em que nos religa a Deus. Aí sim, isso pode ser considerado uma religião. Mas não é uma religião no sentido habitual e comum que nós estamos habituados a ver. É uma filosofia de vida em que nos faz com que cada um de nós se preocupe um com o outro, se preocupe com o que está à nossa volta, com a natureza, se preocupe em manter tudo isso de acordo com como ela é, repleta de paz, amor, harmonia e fluidez.
Mas é assim que nós somos? Não. Volta ao começo do nosso encontro. Não tivemos atentados, não tivemos pessoas e não temos pessoas que vão te tirar uma nota aí, se você não dá uns aparelhinhos, telefone, te matam, tira a sua vida. Coitados desses. Coitados desses. É necessário que haja um escândalo, mas ai daqueles que forem os causadores do escândalo. E continua Caimã. Tão grande é o seu poder, tão sólida é a sua casa, repetindo, que Jesus chegou a fundar esta religião que nos religa a Deus sobre essa rocha viva, que resiste aos vendavais e às correntezas. As revelações de caráter geral se sucedem como as chuvas, como o orvalho matutino, como o dia e a noite, e como se sucedem e se engrandecem todas as verdades que fazem progredir a humanidade. Ela é o Fiat Lux, faça-se a luz da legenda, é como a fênix da fábula, que quando parece morta, é que revive com mais pujança e vitalidade. O povo hebreu, ao despontar a inteligência humanizada, a revelação abraâmica repercutiu pela Judéia, como um hino vindo dos conselhos de Deus. Por toda parte se ouvia um grande anúncio: existe um único Deus, só Ele é o Senhor, Criador e Dominador do universo. Imaginemos se não fosse um Deus só. Como seria o universo? Acredito que seria talvez um pouco confuso, minha modesta opinião. Por isso, Deus é único, inteligência suprema, causa primária de tudo que existe no universo. Então Deus é único, não pode ter dois. Mas Deus é uma pessoa? Não. Não sabemos definir o que é Deus e nem temos condição de chegar até Ele ainda. Continuando. Mas nem ordenação, nem mandamento se fizeram ouvir. Só depois de muitos séculos é que a revelação mosaica falou no Sinai. Esta não veio destruir a primeira de Abraão, mas dar-lhe cumprimento e trazer o complemento de mandamentos e preceitos que deviam reger os povos daquela época. Transcorridos novamente outros tantos séculos, aparece Jesus, o portador da revelação messiânica ou cristã, revogando o dente por dente, olho por olho, e impondo a todos o que? Amor e caridade. Ah, mas vocês não dizem que tudo que a gente faz aqui na doutrina espírita, se eu mato eu vou morrer, mas isso não é olho por olho, dente por dente? Não, isso é burrice nossa mesmo e não querer parar e pensar. Por que que eu posso chegar e tirar a vida de uma pessoa e passar impune? Não podemos. Isto é o universo, é o equilíbrio do universo. Eu nasci como todos nós nascemos para passar por todas as experiências possíveis existentes no universo. Ninguém é melhor que ninguém. Somos irmãos, somos todos iguais. Uns leram um livro a mais, estão um ponto na frente, nada mais do que isso. Mas se eu ferir as leis desta maravilha do universo, eu tenho que responder por ela. Por que que eu vou passar impune? Mas na época de Moisés, não. Eles pegavam alguém que tenha, por exemplo, matado alguém, imediatamente já ia matar. Agora, quem vai me fazer penar sou eu mesmo. Pela minha consciência, eu vou passar apertado quando eu chegar no mundo espiritual. Continuando. Mas a cobrança é grande. A cobrança é impressionante.
Não era como a gente brincava quando era garoto. Ó, chegar lá, o São Pedro vai estar te apontando o dedo. Nós, cada um de nós, a nossa consciência vai estar apontando o dedo para nós mesmos. E aí é que a gente fica envergonhado, a gente tenta se esconder, procura as regiões profundas. Mas somos achados. Nós somos achados. Deus não se esquece de ninguém. É isso aí, meus Deus. Outros tantos séculos se escoaram na ampulheta do tempo. Eis que Deus, movido de cuidados pelo destino dos seus filhos, movimenta seus mensageiros que sancionam as revelações passadas e abrem a todas as almas novas veredas da verdade. É a época em que nos achamos sob os auspícios da revelação espírita. Finalmente, meus ouvintes, tão grande é o poder da revelação, como eu vos disse, que Jesus, maravilhado pela resposta do seu apóstolo, de ser ele, o Cristo, Filho do Deus vivo, exclama: bem-aventurado és, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, meus amigos e amigas, está em nossas mãos o que nós queremos para o nosso futuro. Continuar caminhando para um mundo de regeneração, ou, como eu brinco sempre, colocar nossos pertences numa sacolinha e ir embora para o mundo primitivo. Ensinamentos e exemplos nós temos muitos, depende de cada um de nós. E Caibar foi bastante claro nessa transmissão radiofônica de 1936, que se faz ecoar e está sendo ouvida até este momento, e será ouvida ainda por muitos séculos. Alguma pergunta? Algum comentário? Sobre o apóstolo aqui, o poder aqui. Cristo é filho de Deus. Foi Pedro. Foi Pedro, esse apóstolo dele. Exatamente. Foi ele. Foi ele. Quando falou isso daqui, Jesus falou: isso não procede de você. Procede do meu Pai. Exatamente. Algum comentário? Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado a todos. Saúde e paz. E até o próximo encontro. A Isabel pediu para lembrar a todos